Bem-vindos ao nosso Falando Daquilo de hoje no nosso canal YouTube, continuando a nossa saga em torno de estudos sobre a histeria e os casos clínicos. A psicanálise é um método para tratamento das afecções neuróticas. A psicanálise é uma forma de investigação, uma forma de pesquisa, e a psicanálise é uma nova ciência baseada justamente nos efeitos e no que se descobre pela prática desse método. O primeiro caso atendido por Freud nos estudos sobre histeria não é Ana O, mas é Frau M. von Ehne de Livônia, uma senhora que vinha da Prússia Oriental, que tinha uma situação de vida difícil, porque ela havia se casado com um homem mais velho. Depois de algum tempo, esse homem mais velho adoece e vem a falecer, só que a família do seu esposo começa a levantar ideias de que ela teria, assim, envenenado o marido. E ela tem sintomas histéricos de dois grandes tipos. Um tipo de ansiedade permanente, de inquietude permanente, e que tem que ver com uma espécie assim de expectativa ansiosa. Ela não pode ser chamada assim, ter um susto, não pode ter nada que seja muito surpreendente, porque ela, diante disso, desenvolve uma espécie assim de ataque de nervos. Ao mesmo tempo, Freud observa que ela tem um tique, Ela tem algo que na fala vai se interpondo como uma espécie de aliviador da angústia. Esse caso ele é muito importante porque, no fundo, M. von Ehne que descobre ou propõe para Freud uma alternativa ao hipnotismo. O Freud tinha um problema com o hipnotismo, ele não sabia hipnotizar muito bem, ele se considerava um mau hipnotizador. E ele também não gostava da hipnose porque nem sempre ela funcionava a longo prazo. Ele tinha uma certa prevenção científica com o hipnotismo, porque ele via o hipnotismo curar os sintomas, mas isso não explicava por que os sintomas tinham sido curados. Simplesmente a gente via o fenômeno, mas não tinha lógica interna que explicasse esse acontecimento. M. von Ehne é essa paciente tratada por Freud num centro de curas, uma espécie de spa, e que num determinado momento começa a dizer para ele assim: Freud, fique quieto, não fale nada, não se manifeste, não interrompa o que eu estou dizendo. Freud acolhe isso e diz: tá bom, mas então eu gostaria que você falasse livremente sobre tudo o que lhe ocorrer em torno dos eventos e das lembranças que forem surgindo aqui. Ele não hipnotiza Frau M. von Ehne, e ela vai falando, ela vai se lembrando dos momentos em que de susto, dos momentos de angústia, nos momentos ligados à perda do seu marido, em que por tantas e tantas vezes ela não pôde reagir como gostaria. Freud desenvolve nesse momento uma técnica intermediária que ele chama de método da pressão, Ou seja, em vez de rebaixar a consciência e colocar uma ordem para a paciente, por exemplo, pare de fazer tiques com a boca, ou não fique tão ansiosa assim. Em vez de fazer uma ordem hipnótica, ele pousa a mão na testa da paciente e diz o seguinte: a hora que eu tirar essa mão, você vai se lembrar do que a gente precisa. Você vai se lembrar da primeira vez que você sentiu isso. Você vai se lembrar do que aconteceu depois daquele determinado evento. O Freud vai abandonando o método hipnótico, vai introduzindo o método da pressão e vai descobrindo isso que vai ser assim a pedra de toque do seu método, que é o método da associação livre. Ou seja, de deixar o paciente falar a primeira coisa que lhe ocorre. No início isso não se dava o tempo todo, mas naquele momento em que a lembrança não ocorria. Naquele momento em que, puxa, agora você se lembra disso? Não, não me lembro, vem um branco. E aí o Freud dizia: me diga a primeira coisa que te ocorre, mesmo que seja tola, mesmo que você ache que não tem nenhuma ligação com o que você estava dizendo, mesmo que você ache imprecedente, mesmo que você sinta vergonha disso que te ocorreu nesse momento.
Então, essa é a grande novidade trazida pelo caso de M. Fonene, que acaba se reestabelecendo dos seus tiques e da sua ansiedade básica a partir da metódica recuperação das cenas traumáticas, das cenas angustiantes que ela tinha na sua história. Então, diz Freud, me ha arruinado o estômago, comenta M. Fonene, como sempre que me alimento em demasia ou como quando bebo água. Portanto, eu devia me impor uma dieta total durante 5 a 8 dias para que se restabeleça a minha função gástrica. Eu lhe assegurei, diz o Freud, que não seria necessário essa abstinência, pois era de todo ponto impossível que a água lhe arruinaria a função estomacal. E dessa maneira, as dores só deviam ter como origem a angústia com o que se associava ao comer e o beber. Era evidente que não havia causado impressão alguma com esse esclarecimento, pois quando pouco depois quis hipnotizá-la, fracassei pela primeira vez. E com um furioso olhar, ela me olhou desde cima, rebelde. E aí me perguntei que situação muito séria seria essa. Renunciei à hipnose e lhe disse que dava 24 horas para pensar, para ela refletir, até admitir o ponto de vista de que suas dores do estômago só se deviam ao seu medo. Passado esse prazo, eu voltaria e perguntaria a ela, todavia, sua opinião sobre a origem das suas dores gástricas. E qual seria, se isso podia ser atribuído a um copo de água ou uma comida frugal. Se ela mantivesse sua posição, eu iria embora, né? Essa pequena cena estava, então, num momento agudíssimo de contraste, de tensão nas nossas relações, de ordinário, muito amistosas. 24 horas depois, a encontrei humilde e dócil. Ao perguntar-lhe sua opinião sobre a origem de suas dores de estômago, ela me respondeu, sendo incapaz de dissimular: creio que se devem à minha angústia, mas só porque você o diz. Então, a hipnotizei e voltei a perguntar-lhe: por que você não pode comer mais? E a resposta, então, veio. Outra vez, consistiu em indicar uma série cronológica ordenada de motivos extraídos de suas recordações. E aí ela entra, então, nas suas recordações. Quando eu era criança, me sucedia comportar muito mal na mesa e não queria comer meu prato de carne. Então, minha mãe se mostrava sempre muito severa e, sob pena de sério castigo, horas mais tarde, me obrigava a comer o prato inteiro de carne que havia ficado gelado. A carne havia esfriado por completo e não havia mais sabor, e ela se tornava então muito dura e muito rígida. E aqui, M. Fonene faz uma cara de nojo. E todavia, vejo diante de mim aquele pedaço de carne. Tinha um dente muito pouco afiado, e quando agora me sento à mesa, sempre sinto e vejo diante do meu prato aquele mesmo pedaço de carne frio que há tantos anos habita as minhas recordações. Então aqui está o exemplo de como Freud está passando do método hipnótico, ele está vendo que o método hipnótico não funciona, para o método da associação livre, e ele está usando a relação dele com a paciente para provocar e levar a paciente às lembranças das situações traumáticas que originam os seus sintomas. Para continuar recebendo o Falando Daquilo, aqui no nosso canal YouTube, levante as mãos e clique no Aqueronta Movebo. Pressione com a sua mão, com seus dedos, os nossos botões e se lembrarão para sempre de Frau M. Fonene de Livônia. Que tal? Mande suas sugestões, opiniões, críticas, tudo que a gente puder fazer assim para reformular, para formular esse Falando Daquilo, falando da coisa freudiana, aqui no nosso canal. Mete a bronca e mande para cá a sua opinião sobre a trilha sonora, sobre o formato, sobre o conteúdo, sobre a velocidade, sobre tudo que você quiser dizer em associação livre no nosso canal YouTube.